Olá, estamos aqui novamente, conectados nas redes sociais da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre querido, sobre essa doutrina dos Espíritos que tanto nos auxilia na nossa caminhada. Para iniciarmos a nossa atividade, vamos fazer a leitura de uma prece, então que todos estejamos de conexão com essa espiritualidade maior, com o Pai Celestial, para que essas palavras entrem em nós. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo para a estrada corrida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que assim seja. Esta prece é de José Silvério Horta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Luz da Oração. Hoje, o tema que nos coube falar é um tema comentado pelo Espírito Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e esse texto, um texto de Emmanuel, baseado na frase em que Jesus, no Evangelho de João, diz a seguinte frase: "E se vos digo a verdade, por que não credes?" E como Emmanuel tem o dom especial de nos agraciar com uma explanação mais clara, mais poética, que nos penetra mais no coração sobre os ensinamentos de Jesus, então nós vamos falar sobre esse texto. Jesus esteve entre nós, física e materialmente, com o propósito, através da bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, para nos dar lições, para promover o nosso progresso moral e espiritual. Para dar boas lições, para falar sobre os ensinamentos, sobre as leis de Deus, para falar do amor, para falar sobre a paz, o perdão, a caridade, para falar sobre Deus. Ele enfrentou momentos de muitas dificuldades, quando os judeus não acreditaram nele, quando os doutores da lei questionaram os seus ensinamentos, sofreu perseguições, julgamentos e chegou até a crucificação. Então, Emmanuel faz a seguinte explanação, e eu vou comentando o texto, porque o texto é muito bonito, desse livro, O Espírito da Verdade. Essa é uma capa muito antiga, né? Já existe uma capa mais nova, essa é uma edição antiga. Então, Jesus lecionou a verdade em todas as situações da sua peregrinação. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Felizes daqueles que o seguem, que seguem seus ensinamentos, que meditam sobre suas palavras. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Então Jesus não falava da boca para fora. Ele comprovava aquilo que ele explicava através das suas atitudes. Então, ele provou a sua fé na adversidade, quando ele falava sobre a fé. Ele
provou o poder da oração quando ele, nos momentos de meditação, ele se recolheu e se dirigiu a Deus pedindo orientação. Ele orientou sobre a prece quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. Indistintamente ele se dirigiu ao filho do centurião, ao centurião que foi ferido pela espada de Pedro. Ele acolheu todas as dores indistintamente, sem questionar de quem que vinha até ele. Né? Ele curou a mulher hemorroíça quando só tocou no seu manto e ficou curada da sua hemorragia ginecológica. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. Então ele explicava, embora muitas vezes falou em parábolas, mas nada do que ele falava deixava de ter uma lógica baseada nas leis da natureza. A ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão, perdoou sem apresentar condições. Ele deu esse exemplo maior sobre o perdão quando crucificado e quando os soldados, para apressar a sua morte, o perfuraram com lanças, ele orou a Deus e disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, ele conseguiu testemunhar esses ensinamentos que ele fazia de todas as formas. Cedeu a benefício de todos, não temeu nem vacilou ao indicar a realidade, nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Então, essa realidade, ele sabia a que ele vinha por passar. Ele sabia que tudo que ele viria a passar, a condenação, a crucificação, e ele em nenhum momento fugiu a essa realidade. Não guardou bonificações, serviu sempre. De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo, deixou-se ser preso. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Então, ele, naquela época em que o povo judeu estava sob o domínio do povo romano, em nenhum momento ele deixou de se impor nas suas verdades, mas de uma maneira caridosa, de uma maneira humilde, mas de uma maneira muito firme naquilo que ele ensinava. Então, por exemplo, ele falou no templo, quando ele tinha apenas 13 anos, ele falou no templo para os sacerdotes, né, para os juízes da lei. Ele expulsou os vendilhões do templo. Ele defendeu a mulher adúltera quando queriam apedrejá-la. Então, em nenhum momento ele deixou de ser firme, mas ele explicou com lógica, com caridade, tudo que ele tinha para explicar e nos auxiliar. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, e nós que temos a nosso dispor a possibilidade do conhecimento da doutrina dos Espíritos, essa claridade evangélica das palavras do Mestre, a doutrina dos Espíritos explana de uma forma que nós conseguimos entender. Os espíritos superiores vêm através da codificação kardeciana e de todos os livros, e Emmanuel é um desses espíritos que nos explana sobre as palavras do Mestre Amigo, de uma forma que a gente capta a mensagem de uma forma mais clara, de uma forma mais poderosa, que faz muito mais efeito dentro de nós. Então, se nós temos essa claridade evangélica, cabe a nós amarmos e perdoarmos, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Então, quanto mais nós estudarmos o Evangelho, mais nós seremos capazes de entender aquilo que Jesus veio nos ensinar, o propósito desse ensinamento e aquilo que ele nos diz: através de mim, vós encontrareis o Pai.
E aí, se nós não compreendermos a sua palavra, mas não é só o compreender, o entender o que ele falava, mas o compreender fazendo desse a nossa meta de aprendizado, fazendo desse conhecimento o nosso manual de instrução para que a gente possa pôr em prática isso na nossa vida do dia a dia. Então, é o perdoar, o não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, entender as dificuldades do outro, entender que o outro sofre de uma maneira diferente talvez da minha, mas também sofre, perdoar as ofensas àqueles que nos agridem, né? Dar a outra face, ou seja, não retribuir com mais ofensa, né? É perdoando, entendendo as dificuldades que todos nós temos. E hoje nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, de muita preocupação, de muita angústia, e nós estamos mais agressivos, mais impacientes, nós estamos mais sofridos pela nossa insegurança, pelos nossos medos. Então, que nós possamos compreender tudo isso quando acontece com o outro. E que nós possamos, de mãos dadas, ajudar o outro. E que a gente serene os nossos pensamentos através da oração e dos ensinamentos de Jesus. Então, quando Emmanuel diz assim, que é aquilo que é a frase que está constando no Evangelho de São João. Se nós possuímos a luz da verdade, que é essa claridade evangélica, que são os ensinamentos de Jesus, por que não lhe seguir a rota de luz? Os ensinamentos de Jesus são a luz na escuridão. Os ensinamentos de Jesus são a luz que clareia a nossa caminhada, que faz dessa nossa caminhada menos árdua, menos sofrida. É confiando na oração, é confiando na presença dioturna de Jesus nas nossas vidas, confiando na presença amiga do nosso anjo guardião, enviado por Deus, enviado por Jesus, um amigo mais evoluído que nós, que nos entende, que nos conhece e que está do nosso lado. Que possamos, através da sintonia da oração, da prece, dos bons pensamentos, ouvir a sua orientação. Ele não quer controlar a nossa vida, mas ele nos dá bons conselhos. Então, essa interpretação de Emmanuel sobre os exemplos de Jesus, ela é muito, muito clarificadora para que esses exemplos sejam por nós também seguidos. É pena que o nosso tempo é tão curto, mas a gente vai se encontrar sempre aqui através dessa forma de falar sobre Jesus e da doutrina dos Espíritos enquanto durar a pandemia, enquanto nós não pudermos ter as portas da nossa casa abertas materialmente, mas sem dúvida ela está lá funcionando, acolhendo todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Tenhamos essa confiança. E trouxe para vocês uma outra oração que eu deixo como dica desse livro tão maravilhoso que é A Luz da Oração. São preces lindas que a gente pode usar nos momentos de dificuldade, no momento do Evangelho no Lar, que é uma prática que nós não podemos deixar de realizar. O momento em que os espíritos benfeitores vêm à nossa casa no momento do estudo do Evangelho do Mestre Amigo. Então, para nós encerrarmos a nossa atividade de hoje, falando sobre o tema verdade e crença, um comentário de Emmanuel sobre uma fala de Jesus. Encerramos a nossa atividade, então, pedindo a todos e gratos pelo momento em que grata pelos momentos que estivemos juntos. Vamos realizar, então, a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra,
nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Até a próxima!